Este é o podcast oficial do Prodifor, Programa Integrado de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores. Esta é a primeira temporada do podcast e estamos conversando com personalidades que fazem parte da história do Prodifor, que em 2022 comemora seus 25 anos. A nossa convidada hoje é a Ilana Vilela, 43 anos, formada em administração com ênfase em comércio exterior, pós-graduada em logística empresarial pela FGV e em finanças pelo IBMEC. Na Samarco é gerente de suprimentos e tem a missão de, em 2022, ser coordenadora geral do Prodifor. A Samarco é mantenedora do Prodifor desde o início do programa em 1997. Olá, Ilana. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda ao podcast. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre esse programa que é tão inspirador para a gente. Só para explicar um pouquinho para o pessoal que está assistindo para o nosso podcast, a cada ano as mantenedoras fazem um rodízio, né, dos coordenadores gerais que dão as diretrizes, né, e mantêm o equilíbrio na gestão do programa desde a sua fundação há 25 anos. Bom, essa é a primeira temporada, é uma série de podcasts comemorativos, né? E eu começo perguntando, Ilana, como é que começou a história da Samarco dentro do Prodifor? Começou com uma necessidade, né, de empresas grandes e médias aqui no Espírito Santo, uma necessidade de realmente dar uma qualificação, de melhorar o nível de atendimento dos fornecedores locais. Então, elas se reuniram por demanda de uma das empresas na época, aqui do Espírito Santo, de celulose, de uma demanda local, e viu que era uma necessidade geral da indústria no estado do Espírito Santo. Então, foi daí que surgiu, realmente buscando mudar de patamar toda a cadeia de fornecimento do estado do Espírito Santo. Eu estou há 20 anos me relacionando com o Prodifor, mais ou menos, e eu tenho tido uma boa relação com os coordenadores e os representantes da Samarco dentro do comitê, né, que tem muito aguerrimento, muita paixão pela qualidade, pelo desenvolvimento de fornecedores. Vamos falar um pouquinho da Samarco. Como é que a Samarco está hoje, nesse momento? A Samarco retomou as operações, tem 1 ano e meio. Retomamos com 26% da capacidade, de uma forma diferente, com filtragem, sem uso de barragens e com empilhamento a seco de 80% dos seus rejeitos. Estamos produzindo acima do que a gente estava esperando, então estamos próximos de 8 milhões de toneladas por ano, indo muito bem, né? O cenário também internacional ajudou, né? Os preços estão acima das nossas previsões, verdade. Então tem funcionado muito bem. E qual a previsão da Samarco voltar a operar 100% da sua capacidade? Nós vamos fasear esse retorno. Então, a previsão é a gente atingir até 60% da produção em até 2026 e 100% da produção até 2029. Bom, a gente não pode ter esse papo sem falar do tempo que a Samarco ficou parada, né? E foram 5 anos e houve uma redução significativa na cadeia de fornecimento e que afetou significativamente os seus fornecedores. Conta um pouquinho dessa experiência e eu sei que a Samarco tem uma preocupação social muito grande com todo o ecossistema que está em volta dela, né? Como é que foi isso? Como é que está a retomada dessa relação com os fornecedores e o que mudou? No início, sim, a gente teve um rompimento imediato, né? Porém, ele teve uma migração. Né, a gente mudou a forma de contratar, os tipos de serviço, tipos de materiais que a gente contrata. Então, num primeiro momento sim, mas depois a gente teve uma mudança de perfil de contratação. Então, focado muito mais na parte de manutenção dos ativos, para que a gente conseguisse retomar de forma rápida quando a gente tivesse autorização para tal. E muito focado também em Minas Gerais, mais do que no Espírito Santo naquele momento. Mas já em 2019, a gente já estava com um perfil de contratação e de consumo muito próximo de 2015, que foi a data, o ano do rompimento. Então, em termos de geração de valor,
A retomada ela aconteceu em 2019, pensando em valores de contratação, movimentação, até porque existiu um trabalho, pelo menos aí de 2 anos de preparação para a retomada, para que em 2020 a gente já pudesse retomar as operações. Falando em desenvolvimento, né, nesse trabalho social, todo o trabalho de reparação ele foi transferido, foi criada a Fundação Renova para que assumisse esse papel de liderança, porém a Samarco, já pensando na sua retomada, criou programas locais, então a gente lançou aí o programa Força Local em outubro de 2020, focado no desenvolvimento das empresas onde a gente atua, tanto em Minas Gerais quanto no Espírito Santo, focado no desenvolvimento de pessoas, então acho que nunca paramos, né? Demos uma suspensão bem transitória, bem curta e retomamos isso o quanto antes. Você falou que mudou a maneira de comprar, de adquirir fornecimento. Efetivamente, o que isso acontece? Onde mudou? O que mudou? Veio aí um boom também de políticas focadas em governança, em compliance, acho que isso foi uma mudança importante na Samarco. E veio também o perfil de contratação, né? Antes a gente tinha o foco em toda a cadeia produtiva de pelota, né? E a gente passou a comprar de tudo, né? Desde ração para animais, desde de programas de descaracterização, de manutenção, de ativos. Então, mudou muito o perfil de contratação. E agora a gente está retomando, focado realmente na produção. Para a Samarco, o que é diferente? O que é importante na hora que ela escolhe um fornecedor, levando em consideração a certificação, a qualificação, como fornecedor desenvolvido pelo Prodifor? O importante é a gestão, e a gente vê claramente as empresas que passaram pelo Prodifor ou algum outro programa, né, de certificação, o modelo ele é seguido e ele tem perpetuidade, tem continuidade. Então, o empreendedor ele consegue se programar, se antecipar, fazer com que a forma de precificação seja feita da forma correta, para que ele não tenha imprevistos no meio do caminho. Hoje em dia a gente vive no mundo VUCA, né? Tudo acontece o tempo todo. Então ele aprende a ter uma previsibilidade mínima e consegue se adaptar às situações de forma mais rápida. A pior coisa que tem é para as empresas e para nós, pessoas físicas também, quando a gente contrata um serviço e no meio do caminho a pessoa teve algum problema financeiro, não soube administrar de forma correta, e aí vem com pleitos, vem com até um encerramento de um contrato precoce, né? O que a gente precisa é de previsibilidade, atendimento, obviamente, qualidade. Então, acho que o Prodifor, ele ajuda muito a essas empresas conseguirem construir uma base consistente para que ela consiga chegar até o final do contrato, entregando com qualidade e de forma consistente. Este é o podcast oficial do Prodifor, que conversa hoje com a Ilana Vilela, que é coordenadora geral do Prodifor para o ano de 2022. E eu pergunto também sobre uma outra questão importante que muitos fornecedores perguntam. O que eu ganho sendo um fornecedor qualificado pelo Prodifor ou por qualquer sistema de gestão da qualidade? Haja vista que o Prodifor hoje tem 7 certificações disponíveis, né, para seus fornecedores. Hoje o fornecedor do Prodifor ou de qualquer outra certificação séria, obviamente, né, hoje o Prodifor ele é baseado em certificações internacionais. Ele ganha metodologia, né, ele tem acesso à metodologia, ele tem acesso a um sistema de gestão, ele tem acesso a discussão, né, então consegue fazer benchmark com outras empresas. Ele tem encontros periódicos com as mantenedoras, então a gente tem esse momento de conhecer as empresas que estão participando do Prodifor, para trocar, para apresentar, para entender o que ela presta de serviço, para trazer isso para dentro de casa. Algumas empresas têm uma forma diferente de contratação para essas empresas que têm a certificação, então tem uma pontuação diferente dentro do processo de contratação, em igualdade de condições, obviamente, né? A gente tende a optar por empresas que tenham uma certificação. Enfim, eu acho que tem uma gama aí de boas práticas que são compartilhadas e que vai dar organização e perenidade no negócio. Eu tenho visto ao longo da minha relação com o Prodifor vários efeitos transformadores na relação do fornecer, né, como ato
ato executivo, que vão desde do fornecedor deixar de ser chão de fábrica e passar a ter uma organização mínima, né, e crescer a partir dessa organização, até essa questão do network, né, que agrega valor e traz crescimento institucional para a organização. Qual o futuro disso nas relações globais de negócios? Você como gestora, qual é como é que o fornecedor pode usar dessa inserção nesse contexto tão rico desse ecossistema tão bilionário que é o Prodifor, para ele agregar valor à empresa dele e aos negócios dele? Quem não é visto não é lembrado, né, Mário? Excelente. Então, acho que você estar inserido num contexto com contato com as empresas que você tem o objetivo de fornecer, você é lembrado no momento da contratação, né? A gente tem aí contratos que acontecem, contratações a cada 2, 3 anos. E até isso acontecer de novo, se você não estiver ativo, realmente fazendo o seu papel como fornecedor potencial, você não vai ser lembrado no momento de uma contratação e de uma concorrência. Então, acho que esse é o primeiro ponto, networking. E eu acho que é trazer um pouco do passado, né? Antigamente, a gente tinha muito essas relações. A gente passou por um momento aí de digitalização que todo mundo ficou muito atrás do computador e sem fazer esse tete-a-tete, né? Essa relação interpessoal que é tão importante. A pandemia também ajudou, né? A gente acabou se afastando um pouco e agora acho que é hora de retomar as relações, né? Isso é tão importante numa negociação, de estar em contato com as pessoas, de saber o que as pessoas fazem. Muitas vezes eu conheço a sua empresa, mas eu não sei todo o portfólio que você tem, né? E construindo essa relação é onde você consegue realmente se mostrar e aparecer as oportunidades para realmente participar das concorrências. O que vai acontecer? E aí é uma pergunta para a gestora. O que vai acontecer a partir da percepção nova de mundo que a gente tem com o comprar e se relacionar com pessoas? Você falou um pouco sobre certeza de qualidade de fornecimento, de garantia, mas e pela ótica do gestor, e você ocupa um cargo muito importante, um cargo, você não está nele à toa, você tem absoluta precisão nas suas decisões, até porque você usa de ciência para tomar decisão. Mas a profissional, o que você aconselharia a gestores que estão na mesma posição que você e a fornecedores que querem atingir as empresas fornecedoras, mantenedoras do Prodifor e outras empresas que compram bens e serviços? O que precisa ser ajustado nesses dois cenários para melhorar as relações, melhorar as aquisições e tornar mais perenes esses relacionamentos? Bom, a gente tem ouvido falar muito, né, nos últimos 2 anos também do ESG, né, que são práticas sustentáveis de governança, de comunidades. E isso cada vez mais é muito mais forte. Não só forte, como necessário, né, e mandatório. Então, todas as empresas estão vendo a sua cadeia de fornecimento de uma forma muito responsável, né? Então, cada vez mais, o nosso cliente final, o nosso cliente da Europa, por exemplo, que compra uma pelota, ele quer saber de onde veio a matéria-prima que produziu aquela pelota que chegou na usina, na planta dele. Então, cada vez mais a gente tem que ter uma visibilidade dessa cadeia de fornecimento, uma responsabilidade, não só ambiental, social. As relações mudaram, né, durante a pandemia, acho que humanizaram também as relações. Então, a empresa entrou para dentro da sua casa. Essa nova geração também, ela tem uma mentalidade diferente. Então, acho que a gente tem que unir um pouquinho de tudo, né? Trazer o jovem para que ele ache propósito dentro da sua organização. Com esse propósito, você tenha uma cadeia de fornecimento sustentável e que você consiga agregar valor ao seu cliente, né? Então, cada vez mais os ambientes eles vão estar conectados e as empresas vão querer ver isso de alguma forma, né? As certificações do Prodifor, elas trazem essa visibilidade através de um certificado, um papel. Então, seja um certificado de qualidade, de meio ambiente, de eficiência energética, eficiência operacional, compliance. Então, você consegue conectar isso tudo e provar para o seu cliente que você tem boas práticas e que você consegue agregar valor para o negócio dele. Então, cada vez mais a gente precisa conectar essas pontas para que a cadeia de fornecimento, desde o início até o final,
ela seja sustentável em todas as suas formas. Bom, passaram-se 25 anos do Prodfor e o Prodfor se perpetua como o maior programa de gestão de fornecedores do país, né? E um daqueles que consegue se manter crescente, né? E são mais de 700 fornecedores certificados. É uma história brilhante e milionária, né? Num dos podcasts que nós gravamos, nós falamos sobre o valor agregado dessa riqueza toda, né? Pensando que 25 anos foram vencidos, o que o programa tem em mente? O que vem pela frente? Temos grandes desafios. Primeiro, ser lembrado, né? Acho que a gente precisa mostrar para o Estado que a gente tem novas certificações. Ela é muito conhecida pela gestão da qualidade, mas temos outras certificações incríveis e que trazem muito valor. Então, mostrar esse valor para os empresários e fazer com que eles conheçam e consigam ver valor também para entrarem. Temos um desafio grande de realmente trazer essa bandeira de eficiência energética para o dia a dia, né? E também agregar tecnologia, né? A gente vem se movimentando, mas acho que a gente ainda tem um caminho longo aí pela frente. Nesse mundo imaterial, mesmo a Samarco tendo uma commodity tátil, física, né? que é o minério e tal, como é que você olha para esse futuro das compras, da aquisição? Como é que se olha para o futuro pensando que o mundo está mudando tanto? Quando a gente fala de suprimentos, o robô é uma tendência, né? Inteligência artificial, para itens de menor valor, corriqueiros e que a gente chama produtos de prateleira. Existem empresas que já são totalmente automatizadas, a gente ainda está em processo, até por ter ficado 5 anos parado, né? Sem investir tanto em tecnologia. Então, os robôs já são uma tendência, já são uma realidade, na verdade, para itens de pequeno valor e corriqueiros. E uma tendência cada vez maior de uma inteligência, que a gente chama de strategic sourcing. Então, é uma gestão por categoria e a gente trata, o analista de compras, ele tem que ser cada vez mais estratégico, né? Entender a cadeia de fornecimento daquele fornecedor, entender a formação de custos, entender onde vai o mercado, de onde vem e se antecipar às decisões. A área de suprimentos ela é extremamente estratégica dentro de uma organização. Você consegue prever o que vai acontecer na organização pelos próximos 6 meses, em termos de custo, em termos de mercado, para onde vai, qual que é a tendência, se é de alta, de baixa, se a gente vai piorar os custos, se a gente vai ter um problema de abastecimento. Então, a gente para a usina se a gente não trabalhar bem e a gente para também comprando mal, né? Então, os analistas têm que trazer essa estratégia cada dia mais para o negócio, para o dia a dia. O relacionamento é imprescindível, né? A análise de mercado é imprescindível. E trazendo a tecnologia para o nosso dia a dia como empresa, né? A Samarco tem investido muito no COI, que é o Centro de Operações Integrado, que a gente consegue ter acesso a toda a operação, com vídeo, saber o que está acontecendo, acompanha a operação em todas as suas etapas de produção, consegue ter acesso aos resultados durante o processo de produção. Então, cada vez mais a gente também tem se integrado dentro do processo produtivo. O business intelligence é tudo hoje em dia, né? Se você não tiver, tem que estar na tua mão para tomar decisão rápida, né? Porque às vezes a velocidade na tomada de decisão pode ser a diferença entre sucesso e fracasso, né? E isso é muito importante, né? E como é que vai ser de agora para frente esse mundo maluco que a gente está vivendo aí no contexto do que a gente faz, no contexto da qualidade, no contexto do desenvolvimento de fornecimento? Como é que vai ser de agora para frente? Se você fosse sintetizar assim num conjunto de palavras, assim, como é que a gente vai se ver daqui a algum tempo fornecendo, comprando, entregando, recebendo? O mundo é globalizado e as informações estão disponíveis para todos, né? Então, o diferencial é você realmente se antecipar algumas decisões e ter a inteligência de mercado trabalhando a seu favor, né? Não adianta você ter um gráfico bonito do Power BI se você não sabe usá-lo de uma forma correta. Então, usar realmente a inteligência a nosso favor. As pessoas também, o perfil de profissional ele muda,
né? Hoje a gente procura profissionais com inteligência emocional, né? Pessoas com resiliência, pessoas que conseguem se adaptar às situações. O mundo VUCA, ele muda a qualquer momento e você tem que ter uma resposta imediata. Um outro ponto que é muito importante que a gente tem trabalhado muito, gestão de risco. E gestão de risco não é trabalhar em só itens críticos. Você traz essa gestão de risco para o seu dia a dia, né? A cadeia de abastecimento, você tem que ter muito bem mapeado aqueles itens que são críticos, que você precisa ter uma estratégia diferenciada para aquele, né? A guerra da Rússia veio aí e bagunçou toda a nossa cadeia de fornecimento, né? Um forte player no mercado de petróleo e derivados. Hoje a gente tem uma série de produtos que são derivados de petróleo que foram fortemente impactados. Então você tem que ter reação rápida de resposta, você tem que ter plano B, C e D já pronto, e muitas vezes você opta por ter um estoque mais caro ou pagar um pouco mais alto para ter uma alternativa de fornecimento, você opta por pagar um pouco mais caro ou para ter uma cadeia de fornecimento local, que é a nova tendência, né? E falando do Prodifor, do Força Local, que é um programa específico da Samarco, a gente tem isso, algumas categorias que a gente optou por comprar localmente. Durante a pandemia, né, quando veio o boom da pandemia, a gente contratou muita empresa local. Então, máscaras, luvas, proteções, uma série de adaptações que nós fizemos no nosso plano de suprimentos para ter localmente. A gente não sabia o que ia acontecer. Então, você tem que ter essa mescla e você tem que ter isso bem mapeado dentro da cadeia de fornecimento. A gente passou por um momento surreal da nossa história, né? A gente teve o rompimento da barragem, na sequência praticamente tivemos a pandemia, que foi um evento absolutamente surreal, né? E logo na sequência agora uma guerra por território, digamos assim, que também é outro evento surreal, né? Se a gente for voltar um pouquinho no tempo, em 2000 a gente teve as Torres Gêmeas, que ninguém imaginaria que aquilo acontecesse. Isso mudou a relação das organizações em termos da sua questão de compras, de gestão estratégica, de gestão de recursos humanos, de tomada de decisão a médio prazo ou a longuíssimo prazo também. Como gestora, você acha que esses eventos, esses episódios mudaram a cabeça dos gestores ou precisa mudar a cabeça dos gestores olhando sempre para a próxima curva da estrada? Sem dúvidas, mas a única certeza que nós temos é que a gente sempre vai errar, né? Então, as previsões sempre vão errar, mas a gente tem que tentar se antecipar, sim, né? E cada vez mais a gente tem que trazer gestão de crise para o nosso dia a dia, né? Não basta você ter... Antigamente você tinha contratos de fornecimento com um fornecedor por 5 anos, né? E você tinha ali como reloginho as entregas. Hoje em dia você realmente tem que ter alternativas. Então você tem que escolher aquilo que é crítico na sua organização, ou você vai verticalizar, muitas empresas verticalizam, né? Então compram fornecedores ou começam a plantar, a minerar, seja o que for, a fabricar internamente aquilo que é crítico, ou você realmente precisa ter alternativas de fornecimento para aqueles itens que são críticos. Claro, você não vai usar tudo, né? Você não vai ter plano B e C para tudo, mas você tem que fazer uma curva ABC, pegar aquilo que tem o maior gasto que você tem dentro da sua planilha de custos, do seu processo de fornecimento e tratar aquilo de uma forma diferente, né? E trazer gestão de risco realmente para o seu dia a dia. Hoje em dia, a logística é um problema, né? Deixou de ser um pouco antes da pandemia, mas com a pandemia isso veio muito forte. Estava todo mundo dentro de casa, dependendo de uma entrega de material, de encomenda, as pessoas, a compra online disparou. Então, logística é um problema hoje, né, no Brasil. Acho que sempre foi, mas agora vem com uma toada diferente. A parte de oferta e demanda mudou muito. Então, você tem que se adaptar de forma rápida. E as crises, que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, e temos realmente que tomar decisões rápidas, né? Aquelas organizações muito hierárquicas que demoram a tomar uma decisão, elas sofrem muito mais do que uma empresa ágil e que toma as decisões de forma rápida. Bom, muito obrigado, Ailana. Foi uma aula de gestão, uma aula
de conjuntura, né? E é muito legal ter esse bate-papo com você, porque nos faz crescer também, isso é muito importante. E esse é o propósito do podcast. A gente quer conversar mais com você, vamos voltar eu quero te convidar para estar em outros episódios do podcast, falando de outros assuntos, né? A sua experiência é muito rica, né? E sucesso no seu trabalho lá na Samarco, parabéns pela retomada, parabéns pela equipe, né? E especialmente parabéns pelo trabalho à frente do Prodifora em 2022. Eu que agradeço. É muito bom estar aqui compartilhando a nossa experiência e tendo essa visão de futuro, né? A Samarco tem aí um ramp-up de produção e que em breve eu espero estar aqui falando que a gente já está produzindo a 100% da capacidade e quem sabe também no final do mandato dizendo tudo que a gente conseguiu evoluir ao longo de 2022. Não, nós vamos fazer um podcast falando de 2022, com certeza. Este foi o Prodcast. Obrigado a você que nos acompanhou nesse episódio da primeira temporada do podcast e até a próxima.